E aí pessoal, tudo bem? Tá, vamos dar continuidade aqui à nossa série de videoaulas sobre Mino, tá? Eu parei na parte do Express, onde eu fazia uma integração com o Node e o Express para servir as minhas rotas. Mudando um pouco o foco da última aula, eu falei que eu ia primeiro servir os meus dados com o AngularJS para depois do Mongo, mas eu prefiro inverter. Primeiro eu vou levantar um banco de dados no MongoDB e depois eu vou usar o AngularJS, tá? Para fazer essa ligação e servir os meus dados. Como é que eu estou no Linux? Vai ser o seguinte, ó, vou dar um sudo mongod service, não, sudo service mongod start. Boto minha senha. Tá dizendo que já está rodando. Agora eu dou um mongo start. Iniciei o meu shell do MongoDB. O shell ele é uma estrutura onde me permite usar linhas de comando diretamente dentro do meu banco de dados. Eu vou estar ensinando para vocês alguns comandos importantes, tá, no MongoDB para você criar uma coleção de dados, para você criar os seus documentos e principalmente para você criar o seu banco de dados. O primeiro comando é o use. O comando dele é use database. O nome do meu database vai ser min. Aí ele vai dizer, cara, você trocou do banco de dados da raiz para o min. Beleza, é isso que eu queria. Agora eu vou criar uma coleção de dados, tá? Primeiro vamos pensar no seguinte. Eu vou estar criando uma aplicação para listar os meus posts. Então eu vou armazenar posts dentro do meu banco de dados. Vamos criar primeiro uma coleção. Agora eu vou dar o seguinte. DB é um método da classe DB, pensando assim. Create Collection. O que o Create Collection faz? Ele vai criar uma criação de dados. Oh, nossa, cara, bem sugestivo esse nome. Sim, o nome da minha coleção de dados vai ser Posts. Eu prefiro estar sempre usando no plural, por quê? Porque você vai sempre armazenar mais de um dado. Você não vai sempre armazenar um post. Você vai armazenar um ou mais posts. Essa é o conceito de um banco de dados. O banco de dados no SQL, ele pensa completamente diferente do banco de dados relacional, SQL. Vocês vão ver um exemplo que eu vou dar. Tá? O segundo parâmetro aqui são as opções. Aqui você vai poder dizer quantos documentos poderão ser armazenados, o limite, o tamanho de cada documento. Para a gente só vai interessar um, auto index id true, para ele criar esse id automaticamente. Beleza? Feito isso, dá um enter, ele vai dar OK, ele vai retornar. Beleza, sua coleção foi adicionada. O segundo comando que eu vou estar ensinando é mostrar essas coleções. Collections. Ele vai dizer, ó, cara, voltou o posts e voltou o system.indexes, que é o padrão do Mongo. Beleza, é justamente isso que eu queria. Agora eu vou estar inserindo dados dentro dessa coleção. O Mongo, como eu falei, o MongoDB é diferente do banco de dados relacional. O banco de dados relacional, você tem um esquema definido dentro do banco de dados. Você diz, a tabela posts vai ter um título, vai ter um conteúdo, vai ter um user ID, vai ter tags. Você diz o que ele pede. O Mongo não. Você cria uma coleção e dentro dessa coleção você joga qualquer dado que você quiser. Isso é bom? É bom, te dá mais liberdade. É ruim pra caralho, porque se você não souber quais dados você vai inserir, você vai fazer uma salada mista. Mais pra frente eu vou estar explicando sobre o Mongoose, que tem a ver com o Node.js, que ele vai criar um esquema parecido para você não adicionar qualquer coisa dentro do MongoDB. Mas isso aí eu vou explicar mais pra frente. Voltando, eu vou estar inserindo um dado. A sintaxe é db.nome da coleção .insert. Aqui, como eu falei, o MongoDB ele trabalha com JavaScript. Ele vai enviar comandos JavaScript dentro do método como dado. O que aqui eu vou dizer? Ó?
eu vou estar inserindo um título, title. Vou botar aqui, post 1. O segundo parâmetro vai ser o conteúdo, lorem y. O terceiro vai ser tags. E o quarto, user ID. Não, quarto não, deixar só assim. Título, conteúdo, tags. Dando um OK, ele vai dizer, cara, foi inserido com sucesso. Volta aqui, boto 2, adicionou de novo, volta aqui, boto 3. Aqui eu vou botar RedTube. Tag, eu vou dizer o seguinte, sexo, RedTube, PornTube. Vocês vão ver mais pra frente por quê. Agora, beleza. Pô, Diego, eu não sei se foi adicionado. Como é que eu faço para descobrir? db posts find. Ele vai retornar todos os resultados. Tem gente que gosta desse método aqui. Find pretty. Volta bonitinho, tá? Volta bonitinho. Mas pra mim tanto faz. Tudo a mesma coisa. db posts find one. Ele vai retornar o primeiro resultado. Beleza, pô, legal, Diego. E aí? Eu quero, vamos supor, eu tô querendo voltar os posts que tenham título post 1. Como é que eu faço, Diego? Posts find one name post 1. Opa. Pronto. Pô, cara, erro. Por quê? Porque o name não existe dentro dessa coleção, dentro desse documento. Title. Ele retornou para o post 1, conteúdo da lorem y. Agora a gente vai fazer o seguinte. Nós já criamos o banco de dados, criamos essa coleção, criamos o documento. Agora a gente vai fazer uma integração do Node.js Express com o MongoDB. Users. Aqui você deleta. A gente não vai fazer isso agora para não ficar muito código aí na tela e não assustar a galera. Volta no terminal. Vai digitar o seguinte comando. Primeiro você vai até a pasta developer-min. Depois npm install mongoose. O que é um mongoose? Opa, pera aí, esqueci do sudo. Por isso que eu preciso do sudo. Porque ele vai dizer que não tem permissão e blá 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 blá. O que é um mongoose? O mongoose ele é um módulo para Node.js que permite você salvar dados, buscar dados no seu MongoDB de forma rápida, de forma prática. Ele é um ODM, é Object Data Modeling, diferente de ORM. O ORM é Object Relational Model. Quem trabalha muito com PHP sabe e trabalha muito com ORM, com classes e tudo mais. Com Node você vai trabalhar com ODM, porque no MongoDB ele não tem join. O NoSQL ele não tem join, é diferente. Como eu mostrei, eu adicionei tags, por exemplo, dentro do meu documento, dentro da coleção posts. Num banco de dados não relacional, você teria 3 tabelas pelo menos. Uma tabela para posts, outra tabela para tags e outra tabela N para N, que é a post tag. Ele vai ligar a tabela post e a tabela tag. No MongoDB você não faz isso. Se você fizer isso, cara, você vai estar cometendo um erro muito grave, porque o MongoDB ele foi feito para ser assim. Quanto mais dados dentro de um documento, melhor. Porque se você tiver muito, se você calhar de ficar dando muito join, entre aspas, né, no MongoDB, ele vai perder performance. E, cara, isso é um erro. Ele foi feito para ser escalável, ele não foi feito para ser um banco de dados relacional. Pô, se você quiser um banco de dados relacional, cara, usa o MySQL, não usa o MongoDB. Bom, instalei o Mongoose. Agora a gente vai voltar no nosso arquivo. A gente vai dizer o seguinte, ó. Vamos carregar primeiro o módulo. Mongoose require mongoose. Carregou o meu módulo.
Agora eu vou carregar a lista de posts da forma fácil. Primeiro, eu vou conectar ao meu banco de dados. Qual é o parâmetro? O parâmetro é o seguinte: http localhost 27017. Isso aqui é a porta padrão, do MongoDB barra banco de dados. O banco de dados que eu criei foi o min. Claro, tem gente que usa serviços de MongoDB e tal, tem muitos gratuitos até, mas como eu estou ensinando aqui do zero, tá? Vamos fazer do zero mesmo. Agora aqui, conectei. Para saber se eu conectei, agora eu vou dar um nodemon app.js. Opa, deu erro. Deu erro por quê? Porque aqui não é HTTP, é MongoDB. Está rodando, conectou, não deu erro nenhum. Agora vai ser o seguinte, eu vou voltar com esses dados. Eu vou voltar com os dados do post, dos posts que estão dentro do Mongo. Vou dar um mongoose.model. Qual é o nome da coleção? Posts. Agora aqui, eu vou dizer o seguinte, eu vou criar um esquema. O esquema aqui vai ser title string. E agora aqui, mongoose model posts find. O find ele retorna um ou mais parâmetros. O primeiro parâmetro seria, se eu quisesse, dar um where, né, uma condição, pô, traz o título, o que tiver o título post 1, traz o que tiver o título post 2, o que tiver o conteúdo lorem y, seria o primeiro parâmetro. Se o primeiro parâmetro fosse um objeto, como eu não vou, eu quero que ele traga todos, eu vou retornar uma função, function. O primeiro parâmetro é erro, o segundo parâmetro são os dados. Aqui ele vai retornar um array com objetos. Se eu quiser exibir esse array com objetos na minha tela, eu vou dar um res send posts. Vamos ver se está funcionando. Posts. Ó, voltou. ID. Esse ID é gerado automaticamente pelo Mongo. Title, post 1, content, lorem y, tags. Pô, maneiro, né? Bonito. Agora vamos fazer o outro teste. Vamos retornar um post só por ID. Posts ID. Function, request, response, mongoose model. Isso aqui é repeteco mesmo. Find. O ID é o seguinte, como eu pego um ID através como eu pego um parâmetro através do Node.js. Request params ID. Mas vamos lá, como eu falei, se você passar um objeto como primeiro parâmetro, ele vai te perguntar o seguinte, pô cara, você quer filtrar? Beleza, eu quero filtrar. Eu quero filtrar os que tiverem ID, params ID. Quero que tiver aquele ID lá que eu peguei. Agora a mesma coisa, erro posts. Post. Agora a gente vem aqui, pegar um ID qualquer. Se eu passar um parâmetro agora, ele vai me retornar o primeiro post. Ó, retornou um só. Se eu quiser outro, retornou o post 3. Agora, Diego, mas se eu quiser o content RedTube? Dá também. Ele vai listar também. Agora é o seguinte, se eu adicionar mais um aqui, por exemplo, users. Pô, eu quero listar os usuários. Dá também. A gente lista os usuários. Só que ele não vai retornar porque eu não tenho nenhum usuário na minha coleção de dados. Mas não tem problema, a gente cria. Users.
que ele vai dar erro porque a gente não tem nada construído ainda. Volto no Mongo. Agora a gente vai criar uma coleção com usuários. db create collection. Como eu falei, primeiro parâmetro é o nome da coleção. Users, segundo parâmetro as opções. Auto, index, id, true. Criou a coleção. Vamos inserir alguns dados. db users insert. Vamos lá, vou criar alguns usuários. Primeiro campo eu vou querer um name com o nome Diego. User, dzn, password, 1, 2, 3, só para fins de estudos. Vou botar só aqui só. Senão eu vou pensar que eu sou um desenvolvedor qualquer e tal. Vai dar problema. Retornou uma linha. Diogo. DZNO. Beleza. Inserir. Agora a gente volta aqui no Chrome. Users. Pô, cara, eu quero listar os usuários. Ok, ele vai dizer o seguinte. Esquema não foi registrado. Quando você usa o módulo do Mongoose, você tem que criar um esquema, como se fosse uma proteção, um esquema qualquer para proteger a sua aplicação de futuros problemas. Aí eu venho aqui e crio outro esquema. Users. Title, name, string. Pronto. Tá listando todos os usuários. Aí você volta aqui no código e fala: caraca, Diego, tá bagunçado pra caraca isso aqui, mano. Olha só, você tem módulo aqui, tem controller aqui. E aí, como é que a gente faz para organizar? Beleza, vamos organizar. Como? Primeiro, eu vou criar, na verdade, uma pasta chamada Models. Essas models, elas estarão aqui. Vamos criar primeiro a nossa model post. Primeiro, eu vou ter que carregar o Mongoose. Para ficar bonito, eu vou carregar um schema. mongoose.schema. Agora eu crio a terceira variável, que é o schema da minha coleção. Como o nome é post, eu vou dizer posts schema, para ficar bonito. Ou post, tá? Eu prefiro assim. Aí você vai passar o seguinte, ó. New schema. Qual é o schema da minha aplicação? Bom, eu tenho um título, eu tenho conteúdo, eu tenho tags. Eu vou dizer o seguinte, ó. Eu vou dizer que eu tenho um título, que é uma string. Eu tenho um content, que é outra string. E eu tenho uma tags, que é um array. Aí você vai falar assim, pô, cara, beleza. E aí? E agora? Como é que a gente faz para carregar? Uma eu lendo a pasta de models e carregando, e a outra eu carregando o seguinte, ó. Eu venho aqui, para ficar bonito eu vou separar, eu digo post, eu carrego por aqui, ó, post igual a require models post. Só que não vai funcionar, por quê? Eu tenho que vir aqui antes, mongoose model. Qual é a model que eu vou carregar? Posts. Qual é o schema que eu vou passar? Post. Não, peraí. Post schema. Qual é o schema que eu vou passar? Esse schema aqui. Vai funcionar? Tá tranquilo. Aqui eu crio a variável post. Agora eu exporto esse módulo. Exports post. Olha que bonito. Aí eu venho aqui, digo post. Funcionou. Eu tiro daqui. Aí eu venho aqui, qual é o meu módulo? Post. Aqui, post. E eu volto lá para fazer os testes. Ó. Posts. Funcionou. Se eu quiser com ID só, eu copio esse ID. Funcionou também. Agora eu vou fazer com users. Models
crio aqui user.js. Eu não vou copiar e vou colar porque eu quero ensinar de novo como vocês a fazer. Var mongoose. Primeiro eu carrego o módulo mongoose. Depois eu crio a variável schema, que é o esquema da aplicação, do minha model. Crio outra variável chamada user schema new schema. No user eu tenho o seguinte, ó, eu tenho o name e o user. Name é string, user string. Agora eu crio a variável que eu quero exportar. O que eu quero exportar? Eu quero exportar a variável user, módulo, user, mongoose. Vamos carregar a nossa model, users. O esquema que eu vou passar é user schema. Agora eu dou module.export user. Agora eu venho aqui, var user require. Substituo por user e deleta aqui. Vamos ver como é que ficou. Opa, deu erro. Object is not a function. Na linha 19. Vamos lá. Vamos ver onde é que errou aqui. Ah, sim. Esse new aqui. Funcionou, tá vendo? Estamos criando a nossa API RESTful com o min. Tá? Estamos listando os nossos posts. Estamos listando os nossos usuários vindo do nosso banco de dados. MongoDB. Agora está mais bonitinho, está mais aparentável. Na próxima videoaula eu vou estar ensinando a servir esses dados com o AngularJS. Para ele ficar bonitinho, a gente vai criar uma aplicação para mostrar os nossos posts dentro do... Para a gente mostrar os nossos posts com dados vindo dentro do MongoDB. Como eu te falei, já está exibindo. Agora vamos aguardar a próxima videoaula para ensinar vocês a como eu coloco esses dados à disposição do AngularJS para ficar mais bonito ainda. Bom, galera, muito obrigado. Aguardem a próxima videoaula e valeu!